Eu sou Peter Fogman e eu estou aqui para falar para vocês um pouco do dia a dia das empresas e como a gente aplica algumas ferramentas de gestão na prática mesmo. Eu quero mostrar para vocês uma maneira simples, descomplicada, como a gente consegue aplicar algumas ferramentas que podem facilitar a vida do pequeno e do médio empreendedor, tá bom? Então, galera, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode me fazer perguntas também. Eu quero dizer que eu estou adorando a interação, que eu estou recebendo mensagens pelo direct também. Depois eu quero ver se eu consigo postar algumas coisas para vocês. Mas é super legal ter esse feedback de vocês, se estão gostando dos temas, estão gostando dos conteúdos, se tem alguma dúvida sobre algum tema, algum conteúdo diferente disso, do que a gente está abordando. Mas a gente vai ter live aí a semana inteira, então a gente pode estar abordando sobre diferentes temas. Semana passada eu foquei mais em relação de gestão de pessoas, essa semana eu vou focar mais na área de finanças mesmo, planejamento financeiro, um pouco de planejamento estratégico também. Também já falei na semana passada sobre um pouco de comportamento empreendedor, para que a gente consiga abranger as principais áreas de gestão e consiga aí dar um mínimo de noção e passar um conteúdo bacana, uma troca de experiências super legais com vocês, tá bom? O mais legal disso tudo é que o que eu estou falando para vocês são coisas que eu implementei na nossa empresa, que eu já vivenciei e que deram muito certo pra gente. Eu também cito alguns exemplos do que não deu muito certo, do que não se deve fazer, mas ainda assim eu acho que essa troca é extremamente legal, extremamente importante, justamente para a gente poder aplicar isso em diferentes negócios, e o que aplica a mim, aplica em outras empresas também, e às vezes até aplica na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos interpessoais, nas nossas finanças pessoais. O tema de hoje é super legal. Eu acho que assim como a gente tem que ter o controle, o planejamento financeiro dentro das empresas, a gente precisa ter também o planejamento financeiro pessoal, e é extremamente importante que a gente siga passos muito simples. Às vezes é só uma questão de hábito, é só uma questão de comportamento, é só uma questão de mindset mesmo, da gente mentalizar que a gente precisa fazer aquela determinada situação, aquele determinado controle, e a gente consegue às vezes adequar a nossa vida e fazer com que a nossa vida financeira decole, né? Às vezes com pequenos ajustes a gente vai conseguir fazer isso. Bom, gente, então indo para uma questão super prática mesmo que eu quero falar para vocês. O primeiro eu acho que hoje em dia é muito difícil ter uma pessoa, até fiz uma enquete há umas 3, 4 semanas atrás, eu não lembro exatamente, sobre quem controla as finanças ou não, e de que jeito controla, se é por planilha Excel, por caderninho, por aplicativo, ou se não controla. E a gente teve um índice muito grande das pessoas que controlam por Excel, foi o índice mais votado, e o segundo são de pessoas que não controlam. Então isso me chamou um pouco a atenção, assim, porque eu acho que em 2021 a gente não tem mais como arrumar uma desculpa para não controlar as nossas finanças, certo? Seja na empresa, seja as pessoais. Porque existem diversas ferramentas. Há anos atrás a gente só tinha o caderninho, depois o Excel veio, muito tempo, depois alguns aplicativos vieram, alguns softwares vieram, mas hoje em dia a gente tem aplicativo na palma da mão para fazer isso, super prático, super tranquilo de fazer. As próprias planilhas Excel são super tranquilas, a gente tem Drive para armazenar todas as informações, então você acessa do celular, você acessa do computador, você acessa onde você estiver, a hora que você tiver. E se nada disso for interessante para você, tem o caderninho, tem o bloquinho, tem uma agenda, mas o importante é que a gente não deixe de controlar as nossas finanças. Então o primeiro passo é que a gente cria uma planilha de orçamento, tá? E de uma maneira muito prática, eu quero passar para vocês como que é a minha planilha de orçamento pessoal e também a mesma planilha que a gente utiliza aqui para a empresa. Claro que eu estou falando de empresas pequenas e médias, empresas grandes muito provavelmente têm software ou planilhas ainda maiores, mais amplas e mais rebuscadas, certo? Mas numa estruturação básica, bem rápida, para quem está começando, ou para quem está se interessando, ou para quem tem a deficiência justamente na área de controle dessas finanças, eu quero falar para vocês basicamente como é a minha planilha. A minha planilha tem um lado de entradas e um lado de saídas, né? As receitas e as despesas. E elas têm a data, o histórico da receita e o valor. Então, por exemplo, dia 10 de janeiro eu arrecadei vendendo X produtos no valor de R$1.000. Você vai lançando um abaixo do outro, um abaixo do outro. Embaixo você insere um somatório simples do Excel e ele vai ter todo o somatório de despesas daquele dia. Você pode fazer por dia, você pode fazer por semana, você pode fazer por mês. Claro que o indicado é fechar o caixa todo dia, você fazer esse controle diário e o lançamento diário, porque senão você pode incorrer em algum esquecimento de algum lançamento e depois o caixa não fecha e é um pepino desgraçado para descascar.
Então, na verdade, mesmo as empresas pequenas têm fluxo diário. Todo dia você paga alguma conta, todo dia você tem alguma despesa, todo dia entra alguma receita, por menor que seja. Então, o importante, nas finanças pessoais, por exemplo, conta da padaria, anota. Comprou um pãozinho, anota também. Mesmo que os valores são pequenos, não desdenhem dos pequenos valores. Eles são extremamente importantes e no final vários pequenos valores fazem uma diferença imensa. Então controlem isso nas receitas e façam exatamente o mesmo passo, data, o histórico e o valor nas despesas. Embaixo você faz um saldo, pronto, está resolvido o teu orçamento básico, teu controle de caixa básico, bem simples, tá bom? Se você por acaso não tem isso, faça isso imediatamente, porque muitas pessoas acabam perdendo o controle do que já cobraram, do que não cobraram, das despesas que tem, e a gente cai num erro muito comum, que é justamente das pessoas lembrarem dos gastos maiores, mas os gastos menores a gente acaba não lembrando. Então, se você não anota, você não tem como lembrar depois. E justamente o que eu acabei de falar também, que esses gastos menores somados, às vezes são maiores do que aquele um gasto maior. Por exemplo, eu pago o aluguel da minha estrutura da minha empresa, do meu galpão, da minha sala comercial, o que seja. Esse é um valor representativo para mim. Então, esse valor, eu lembro, eu pago R$ 1.500 de aluguel, 5 mil, 15 mil de aluguel. Esse é um valor representativo, eu lembro. Mas e quantas despesas eu tive com o cafezinho que foi jogado fora, com o leite que ninguém bebeu, com a água que foi desperdiçada, com o coffee break que sobrou um monte, com o material de escritório que foi comprado além do que precisava, estragou, ou com um produto do meu estoque que está lá no estoque e o estoque tem seu custo de manutenção, esse dinheiro podia estar girando, ou podia estar evitando a captação de algum recurso no banco. Então, ou para quem trabalha em ramo alimentício, comprou um estoque além do necessário, prazo de validade expirou, então você acaba não conseguindo mais aproveitar aquele material, enfim. Então esse planejamento é extremamente importante, porque esse orçamento vai nos dar um panorama, e eu já vou chegar lá, ele vai nos dar um panorama de como a gente consegue controlar isso de uma maneira mais visual, né? De que a gente consiga olhar isso na tela do computador e esses números nos chamarem a atenção, tá? Então, essa é a planilha super básica. Então a pessoa vai dizer assim, Peter, mas a minha dúvida é como eu vou fazer, se eu quero saber se eu vou ter dinheiro lá em dezembro para pagar as minhas contas. Principalmente durante a pandemia, acho que todo mundo ficou desesperado, né? E eu gosto de citar a pandemia sempre porque ela nos colocou em muitos desafios que, graças a Deus, a gente conseguiu superar aqui, porque a gente tinha toda essa organização, esse controle, essas métricas que a gente estava aplicando, e a gente estava conseguimos passar por esse momento delicado sem maiores dificuldades, tá? Então, você fez o seu fluxo de caixa, você vai pegar, por exemplo, você fez aquela planilha básica, você vai embaixo no Excel, você vai fazer várias aletas, uma para cada mês, certo? Então você vai fazer janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. E você, por exemplo, eu fiz uma compra agora em janeiro de matéria-prima. Eu tenho uma pequena indústria têxtil, então eu comprei lá matéria-prima que vai durar por mais 3 meses, porque estava um preço muito bom, eu tinha o fluxo de caixa, eu tinha dinheiro em caixa para comprar, eu não queria perder o desconto, eu vou fazer. Aí você vai fazer, você compra aquele material, você simplesmente vai lançando já dentro daquelas planilhas ao longo do mês. Então, se você tem boleto, por exemplo, que vence em março, abril e maio, você já vai pegar março, abril e maio, vai lançar aqueles boletos e já vai lançar os valores daquele boleto. Pronto, você já tem um mínimo de estruturação de caixa futuro. Você já vai saber se lá em maio, aí você vai lançando outras despesas, já lança o aluguel, já lança os custos fixos que você tem mensalmente, energia, aluguel, alguns impostos. Mas eu não sei, se eu vou vender X, eu pago muito mais imposto, tem os custos variáveis. Pois bem, você pega o ano anterior, todas as receitas que você teve, divide por 12 e insere lá como uma receita base. A mesma coisa você faz com as despesas, pega todas as despesas e insere como uma despesa básica. Então você tem um orçamento projetado daquilo ali, entende? Então você, por exemplo, se eu faturei R$100 mil ao longo do ano, eu divido R$100 mil por 12 e eu simplesmente vou saber o valor que eu tenho mensalmente para conseguir já uma noção do meu orçamento, tá? Claro, aí você aplica ainda algum indicador como INPC, algum índice de correção de preços que vai elevar o teu custo e também possivelmente elevar as suas receitas. Você vai ter que fazer esse ajuste. Eu falo possivelmente, só quero fazer um timing aqui, porque, por exemplo, a minha empresa, eu não consigo reajustar meu preço de venda quando eu quero, né? Eu sou controlado pelo governo, então eu não consigo fazer isso. Para alguns empreendedores que vendem produtos livres,
eles muitas vezes devem pensar, mas como assim? Se eu vou reajustar meus insumos, eu preciso reajustar meus preços? Não necessariamente, às vezes você consegue queimar da gordura e às vezes você tenta fazer alguma estruturação, mas sim, logicamente, normalmente, a via de fato é que você vá reajustar assim que você tem um reajuste dos teus insumos. Mas isso não se aplica ao meu setor, eu preciso me equilibrar no meio disso, e se eu opero em prejuízo, eu simplesmente preciso dar um jeito, tá bom? Então, só para elencar para vocês esse exemplo, por que eu falei que não necessariamente você pode estar elevando o seu preço de venda. Mas enfim, voltando, você fez o orçamento, você fez o projetado daquele mês, tá? Então você coloca lá embaixo no final da planilha o projetado. Eu faturo uma média de 8 mil, minhas despesas são 7, sobra 1.000. Essa é a minha média orçada, eu vou reajustar ali em 3%, 4%, 5%, sei lá qual é o índice que você vai utilizar. Você vai fazer esse reajuste e simplesmente aplicar os valores fixos. Pronto, você fez uma programação, um orçamento. Então eu sei que eu preciso conseguir sobreviver em cima desse valor. E em cima, na planilha de receitas e despesas, que eu acabei de falar para vocês no início da live, você vai estar já lançando as despesas projetadas. Aluguel, energia, telefonia, você já tem uma média daquilo ali, do quanto você vai gastar. Insumos, você já vai ter lá embaixo previsto no teu orçamento. Em cima, você lança só o que já está contratado. Ou seja, eu comprei matéria-prima, eu comprei efetivamente, não é um orçado, não é um planejado, é o efetivamente comprado e eu vou ter parcelas vincendas em tais meses, em X reais cada parcela e eu preciso cumprir com essa obrigação. Então você já sabe que você tem essa obrigação, você já lança ali na planilha. O mesmo acontece quando você faz alguma venda a prazo, por exemplo. Eu vendi aqui um lote X de camisetas e eu vou receber isso em 30, 60, 90. Você já coloca na planilha 30, 60, 90. Isso aqui que eu tô falando para vocês é planilha de fluxo de caixa, tá? Isso não tem nada a ver com DRE, análise de rentabilidade, lucratividade, nada disso. Eu tô falando hoje para vocês exclusivamente sobre o fluxo de caixa, que quem também tá me acompanhando aqui no canal, inclusive, pessoal, deixa eu fazer uma pausa, para quem ainda não está inscrito, se inscreve no meu canal no YouTube, ativa as notificações, para você receber toda vez que eu fizer alguma publicação de algum vídeo novo. E tem vídeo todo dia com conteúdo super bacana, bem desmistificado, com exemplos práticos do que acontece no dia a dia das empresas, tá bom? Então me segue lá no canal, me segue lá no Instagram também, Facebook, estou em todas as mídias, dá um like lá que me ajuda bastante também e divulga para as outras pessoas que porventura você achar que pode interessar esse conteúdo, tá certo? Então, voltando, você com isso consegue ter um panorama já, uma noção do que você fez, porque você já tem os recebimentos futuros, você já tem as despesas futuras, então você já começa a construir uma planilha e um mínimo de uma programação, de um planejamento desse teu caixa, tá? O mesmo acontece, Peter, eu não tenho empresa, mas como é que eu faço isso na minha família, na minha casa? A mesma coisa, você tem as despesas mensais, que você normalmente já está em contratado, condomínio do apartamento que você mora, a média da energia elétrica que você gasta, o valor do aluguel caso você tenha aluguel, o valor da parcela caso você tenha algum financiamento de carro, casa ou qualquer outra coisa. Então você já vai lançando aquilo e você já vai construindo mais ou menos a necessidade de caixa que você vai ter em determinados meses, tá? Principalmente se você não é CLT ou funcionário público que tem um salário estável, perene mensalmente, se você recebe por projeto, recebe por job, por freela, enfim, qualquer coisa, você precisa ter uma organização financeira extremamente eficaz, extremamente cuidadosa e refinada nos detalhes, porque você precisa muitas vezes sobreviver há algum tempo sem nenhum tipo de receita, sem nenhum tipo de entrada. Tá? Então você precisa projetar esse seu caixa e você consegue pegar a base do ano anterior, quanto você arrecadou e mais ou menos você sente se o mercado está mais ou menos estável, depois a pandemia bagunçou um pouquinho, você tenta buscar as projeções futuras e você vai adequando esse orçamento também na sua planilha de finanças pessoais, tá legal? Então galera, assim, basicamente o que a gente tem que colocar
é lançar. Eu acho que quando a gente tem isso tudo lançado numa planilha, num papel, em qualquer lugar, você consegue bater o olho e olhar aquele negócio. Eu gosto do Excel porque ele é simples, descomplicado, não tem custo e ele faz os somatórios todos automáticos para você. Se você fizer no caderninho, você vai ter que somar tudo, incorre o erro de digitar qualquer coisa errada e sempre dá uma diferença um pouco maior, tá? Você tendo esse panorama básico, você já consegue pelo menos projetar os seus 12 meses. Tá? Eu estou falando aqui de um controle nada rebuscado, estou falando de um controle extremamente simples, extremamente primário, mas que, dialogando com algumas pessoas, eu tenho percebido que muitas empresas não o fazem, ou não o fazem de forma sistemática, não o fazem de forma criteriosa. E isso eu já falei nas lives aqui, de que o que pode quebrar uma empresa principalmente é o fluxo de caixa, e não necessariamente ela está operando temporariamente em prejuízo, tá? Então, para avaliar prejuízo, a gente vai falar de DRE. DRE é outra planilha, demonstrativos dos resultados do exercício. Então, na verdade, lá sim você vai saber quantas receitas você teve, quantas despesas você teve, e aí as despesas são fragmentadas em custos variáveis, custos fixos, investimentos, despesas bancárias, enfim, você consegue esmiuçar isso por setores, né? Mas aí a gente vai entrar nesse assunto numa outra live, porque o DRE ele é muito mais amplo do que um fluxo de caixa básico que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, eu nem gosto de chamar isso aqui de fluxo de caixa, isso aqui é basicamente uma anotação básica primária que a gente precisa ter. E muitas vezes as pessoas perguntam, tá, Peter, tudo bem, eu entendi, a planilha é super simples, eu entendi como que faz esse controle, eu entendi que eu tenho que lançar os boletos e as receitas que eu tenho já contratadas, mas eu quero entender como que eu faço, por exemplo, quando eu compro um estoque. Onde que eu lanço? Eu lanço no mês que eu comprei, a nota eu emiti naquele mês, mas os pagamentos vêm picados. Bom, isso bem na prática a gente vai ver mais no DRE. No seu caixa você vai ficar lançando mês a mês na data em que ele entrou. No DRE depois, para apurar lucro ou prejuízo do mês, você tem que lançar no mês de competência. Por exemplo, eu vendi 10 copos, eu produzo copos de vidro, eu vendi um lote de 10 mil unidades de copos de vidro. Esse mês eles vão entrar em 3 meses de parcela. No fluxo de caixa você vai colocar essa previsão dentro dos 3 meses que ele de fato vai ser realizado. Para o DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, você vai colocar as 3 parcelas no mês da venda. Então, se você vendeu em janeiro e recebeu em fevereiro, março e abril, no fluxo de caixa você vai colocar fevereiro, março e abril as entradas, mas no DRE você vai colocar em janeiro. Por quê? Porque os insumos que você comprou para produzir aqueles 10 mil copos que eu estou hipoteticamente utilizando, você também vai realizar no mês de janeiro. Então você vai saber que os insumos que você comprou em janeiro foram pagos em janeiro, quitados em janeiro e renderam a produção daquele mês, tá? Ah, Peter, mas eu tenho uma outra dúvida. Eu comprei matéria-prima além do necessário para aquele pedido, eu comprei matéria-prima para mais produtos. Não tem problema, você compra, mas você também vai lançar ela no mês em que você realizou a compra, tá? Porque você precisa entender que aquele mês você investiu em estoque, mas você dispendiou daquele dinheiro, você botou aquele dinheiro na mesa e você precisa contabilizar também aquele dinheiro que você gastou para o estoque que você fez. Claro que hoje em dia a gente trabalha com estoque super mínimo, né? Eu acho que ninguém é louco de ficar fazendo estoque muito grande, mas existem alguns setores que ainda precisam fazer isso por dificuldade de acesso à matéria-prima e principalmente também no final da pandemia agora a gente teve muita dificuldade de aquisição de matéria-prima, o que forçou algumas empresas a estocarem matéria-prima já para os contratos fechados, firmados, mesmo que vencendo a meses adiante, tá? Então é importante que você entenda essa segmentação. No fluxo de caixa você lança no mês realizado e no DRE você coloca no mês que você adquiriu aquele material, certo? Então com isso você vai conseguir apurar no DRE o resultado daquele mês e no fluxo de caixa você vai saber se você vai ter dinheiro para cumprir com todas as obrigações financeiras que a sua empresa tem. Então isso é extremamente importante, tá? Outra situação que eu acho que facilita muito o planejamento financeiro das empresas e que eu também apliquei aqui dentro da nossa empresa é que a gente buscava ter relacionamento com mais bancos, você tinha relacionamento com mais gerentes e eles acabavam te oferecendo mais serviços e mais, enfim, mais pulverização de bancos.
Mas eu quero dizer para vocês, sem querer ofender nenhuma atividade, eu já falei isso em outra live também, o serviço do banco é esse, ele está vendendo o serviço dele. Se você está comprando, é porque ele conseguiu fazer a venda de uma maneira eficaz. Cabe a você dizer se ela cabe a você ou não, se ela interessa a você ou não, tá bom? Então, na verdade, o banco começou a oferecer, vários bancos, mas abre uma conta aqui, pelo menos para a gente ter um histórico, quando vocês precisarem de um financiamento, de um crédito, alguma coisa, captação de alguma coisa e tal. Então, a gente tinha conta lá em 3, 4 bancos, mas a empresa não tinha fluxo, movimentação para isso. Na verdade, a gente foi cedendo a uma pressão dos gerentes em abrir, tinha um relacionamento, vou fazer, o cara é bacana, o cara me prometeu ajuda, enfim, então eu vou fazer a abertura da conta naquela empresa. Porém, cada conta dessa tem uma tarifa de manutenção. E acredita, tem muita gente que não percebe, não sabe que tem tarifa de manutenção. E essas tarifas de manutenção podem vir de 30 a 100 e poucos reais mensais. Então, se você traduzir isso para um planejamento financeiro, você precisa cortar gastos. Ele traz algum benefício para você? Não. Ele traz, mas ele traz o benefício que é o pacote de serviço dos bancos. Existem bancos, cooperativas, fintechs que fazem isso de graça. Então não há necessidade, eu, por exemplo, não enxergo a necessidade de você pagar por um serviço se existe um serviço muito similar, de qualidade muito similar e que não cobra por esse pacote de serviço. Então, se você conseguir colocar tudo numa planilha que você consiga visualizar, você vai começar a achar esses pequenos detalhes, como por exemplo, tarifa de manutenção de conta, que é um pacote de serviços que eu consigo ter grátis. Tá lá, mas por que eu pago esse negócio? Eu preciso pagar ele? A tarifa de internet, será que eu não tenho outro operador que eu consiga fazer isso mais barato? A mesma coisa, telefonia, você sabe mês a mês quanto você paga em telefonia? Não, eu sei lá que é 100 e pouco, 300 e pouco, 1000 e pouco, mas eu não sei se eu aumentei, eu não sei se eu diminuí, eu não sei qual é o percentual que eu fiz isso. O DRE vai te dizer em percentual, tá? É uma planilhazinha super legal, que ela já vai dar um indicador em percentual. No fluxo de caixa você meramente vai conseguir visualizar ele e começar a cortar ele. Grife em amarelo, começa a negociar e aí você começa a ter um planejamento financeiro, por mais básico que ele seja. Isso que eu estou passando para vocês hoje é extremamente básico e toda empresa tem que ter, certo? Não adianta você, porventura, faturar um monte se você não controla as suas despesas. Porque ninguém tem dinheiro para jogar fora, ninguém quer jogar dinheiro fora. Não, mas eu estou faturando super bem, minha empresa é superavitária, estou com dinheiro no bolso, tá super legal. Mas você precisa jogar esse dinheiro fora, então doa para alguém, tem um monte de gente precisando, dá um aumento para os teus funcionários, faz qualquer coisa, faz um treinamento melhor, usa esse dinheiro de uma maneira mais racional, né? A gente vê muito desperdício ainda, e pasmem, isso é comum em algumas administrações públicas, porque não gerem o seu próprio dinheiro, mas na iniciativa privada isso é inadmissível, tá? Então a gente precisa ter esse controle financeiro porque ninguém tem dinheiro para rasgar, para jogar fora, nem para perder. E se mesmo que a empresa esteja superavitária, é muito interessante então que a gente doe esse dinheiro. E se alguém quiser, eu tenho espaço na minha conta também, é só passar o WhatsApp para mim, um direct, eu mando para vocês, tá legal? Então é muito interessante que a gente realmente faça esse planejamento financeiro, por mais básico que ele seja, tá? Por mais simples que ele seja, por mais... às vezes a gente pensar que é extremamente amador, mas indiferente da forma como você se sente bem, você faz, tá? Se for no caderninho, faz no caderninho, no aplicativo, no software, no Excel, mas isso vai começar a te dar luz para esse tipo de decisão, né? Você tendo essa organização financeira, você tendo esse planejamento, você vai pensar, nossa, mas olha ali, daqui a 3 meses eu não vou ter caixa para honrar com as minhas contas. Eu preciso fazer alguma coisa. Onde que eu posso cortar? Ou ainda assim, eu tô faturando legal aqui, mas ainda tô achando meu custo alto. Conversa com outra pessoa, liga, quanto você tá pagando aí para esse tipo de serviço? Você pode me passar mais ou menos a ideia? Pergunta, né? O máximo que a pessoa vai dizer, cara, eu não quero te revelar esses valores. Ok, passa para outro. Pergunta para outro ou explica, olha, na minha empresa eu gasto tanto com isso. Será que eu tô dentro do mercado? Não tô? Procura na internet, vai atrás. Porque todas as despesas, certamente a gente consegue reduzir. Claro que existem alguns custos que a gente tem algum corte de custos inteligentes e tem alguns que eu digo uma economia burra,
né? Existem algumas economias que vão fazer você perder uma percepção de qualidade para o seu cliente, aí você não deve fazer, ou que vai perder qualidade no teu produto, no teu serviço, mesmo que o cliente talvez não perceba de imediato, mas você não vai colocar em risco a reputação da tua empresa, do teu produto, por conta de uma economia que talvez não vai te trazer um retorno significativo, tá? E aí você também consegue, em cima desse mínimo planejamento que eu falei para vocês hoje aqui, você já consegue mais ou menos ter a ideia do reflexo que ele vai dar lá no final do ano, porque todo custo, toda despesa, todo planejamento financeiro tem que ser calculado por ano, tá? Às vezes você pensa, mas isso é só R$150 por mês, faz vezes 12. Quantos anos você vai estar pagando isso? Vezes 10. Minha empresa já tem 10 anos e eu tenho um custo besta aqui de 100 e poucos pila, dá R$1.200, R$1.500 por ano. Nossa, ao longo de 5 anos eu 6, 7 mil reais. O que eu podia fazer com isso? Comprar 3 computadores novos, 2 computadores, ou um computador novo, dependendo do nicho. Nem compro um computador. Mas ainda assim, são pequenos gastos, são nesses pequenos gastos que não se planejando financeiramente, que a gente às vezes deixa de fazer um upgrade, que a gente deixa de ter a condição de algum investimento, deixa de ter a condição de algum crescimento dentro do nosso negócio. Então é extremamente importante que a gente seja organizado, e eu digo que as finanças, elas são extremamente empolgantes. Eu era péssimo aluno em matemática lá no colégio, não gostava. Na faculdade me identifiquei muito com matemática financeira, principalmente por um motivo. Quem adivinha o motivo? Porque ele vai fazer diferença na minha vida. Porque ele vai deixar a minha finança mais saudável, ele vai deixar com que eu tenha mais dinheiro, e dinheiro é sim, muitas vezes, sinônimo de qualidade de vida, tá? Não estou dizendo que é a única coisa para felicidade, mas com o dinheiro as coisas ficam mais fáceis. Então, uma empresa que tem um fluxo de caixa organizado, que tem as suas finanças planejadas, certamente aquele empreendedor vai dormir muito mais tranquilo, tá bom? Então a gente precisa se antenar a isso, e justamente as finanças pessoais também entram nessa vertente, tá? Dentro dessas planilhas você ainda pode colocar embaixo, onde você tem as entradas e as saídas e o saldo, você ainda coloca mensalmente o controle, ou diariamente ou semanalmente, como você fizer o controle disso, dependendo do fluxo da tua empresa, mas você vai colocar o extrato da tua conta bancária. Então, se a tua empresa tem fluxo grande, a gente precisa fazer o extrato diário, faz o acompanhamento diário, a gente insere lá embaixo ainda o valor, conta banco 1 tem tal valor, banco 2 tem tal valor, enfim, quando a gente tem mais de um banco, enfim, isso depende muito da estruturação da tua empresa. Mas você ainda coloca ali embaixo da tua planilha o valor do que você tem no banco. Então você consegue ter numa planilha só a projeção do teu caixa, você consegue ter a projeção das tuas despesas, você ainda sabe quanto saldo você tem aplicado para conseguir honrar aquelas despesas frente aos compromissos que você já assumiu, tá bom? Então, quando a gente consegue entender esses conceitos básicos, quando a gente consegue entender os benefícios que eles vão trazer pra gente, e muita gente pensa, Peter, eu sei que o benefício de um controle financeiro é muito bom para minha empresa, eu sei que isso vai me trazer mais cautela, mas eu faço esse controle e ainda assim não me sobra dinheiro na empresa. Pois bem, se você faz esse controle, você tem que observar a sua gestão de custos. Ou então você precisa calcular melhor o seu custo, quando puder, porque no caso da minha empresa eu não necessariamente consigo reajustar a minha receita, mas você consegue medir e gerir o seu custo para que você consiga lentamente fazer essa balança financeira funcionar dentro da tua empresa. Mas esse aqui é o primeiro passo, eu digo que é o passo 0001, entende? Para você conseguir atingir uma gestão com mais lucratividade dentro da sua empresa. Existem alguns setores em que é muito difícil a gente conseguir fazer uma guinada violenta em cima disso, mas eu tenho certeza que 98%, 99% das empresas que conseguem fazer esse controle financeiro conseguem identificar dentro desse planejamento custos que eram desnecessários à sua sobrevivência. Principalmente agora, depois de um período de pandemia, a gente precisa dar muito mais atenção àquilo que são custos básicos para a nossa sobrevivência, para a nossa operação, e aquilo que são custos complementares, que vão potencializar talvez o nosso crescimento, mas você tem que definir o foco que você tem naquele momento. E o planejamento financeiro vai te dar essa luz. Muitas vezes o comercial e o financeiro vivem brigando.
né? Começa a entrar em atrito, eu preciso de mais verba para a campanha, eu preciso potencializar, eu preciso criar um produto diferente, eu preciso diversificar, e o financeiro segura, amarra, pensa, não vai dar, agora não tem caixa para isso. Então o mínimo de organização você já vai conseguir responder se você vai ter caixa para isso ou não. E você viu que a maneira é muito simples, é só uma planilha Excel que vai te consumir, sei lá, talvez 1 hora para você configurar ela para o ano inteiro, e vai te consumir 15 minutos, meia hora no máximo por dia para você poder alimentar ela minimamente. E aí eu sugiro que uma vez por semana você revisite todos os gastos daquela semana e você faça uma análise do que você acha que está fora do mercado, do que você consegue enxugar de custos e do que você talvez não consegue enxugar, mas que você consegue postergar, consegue diluir, enfim. Isso vai te dar um panorama de como fazer a gestão financeira da tua empresa de uma maneira simples, descomplicada, tomando ações diretas, tá? Para poder finalizar, pessoal, eu queria só passar para vocês justamente isso. A gente hoje passou por um dilema basicamente como esse. A gente tinha que fazer uma compra de um insumo aqui para a nossa empresa, e justamente quanto mais você compra daquele insumo, o preço vai reduzir. Então a gente ficou naquela, o nosso fluxo de caixa, peguei o nosso fluxo de caixa, dei uma olhadinha nele e pensei, nossa, estamos com um fluxo de caixa extremamente apertado. Se eu comprar esses insumos, talvez valha a pena o desconto. Deixar o dinheiro aplicado não renderia o suficiente, porque a taxa Selic está muito baixa. Valeria a pena eu colocar esse dinheiro, de repente, nesse mínimo estoque, porque é uma coisa pequena dentro da nossa empresa, certo? Mas eu conseguiria fazer uma barganha legal no preço. Mas eu acabei optando em pagar mais caro e comprar uma quantidade menor, porque o meu fluxo de caixa está muito apertado depois dessa pandemia, tá? Então isso, na verdade, aí você tem que tomar a decisão. Aí, isso aqui é uma ferramenta para você conseguir tomar a decisão, tá certo, pessoal? Então exemplos muito práticos do que a gente no dia a dia consegue tomar de decisão, e eu não levei talvez nem 15 minutos, nem 10 minutos, sei lá, para tomar essa decisão. Eu peguei o orçamento, são os 3 valores aqui, vamos olhar o fluxo de caixa, poxa, está apertado, eu acho que eu consigo chegar até o mês tal com essa compra, então para esse ano eu não vou comprar mais, ou eu de repente conseguiria comprar na metade do ano, quando as coisas já estiverem mais engrenadas, ou quando é um mês, né? Porque aí entra as questões da sazonalidade, você sabe da sazonalidade do teu negócio. O meu janeiro, fevereiro e março é muito ruim, historicamente é muito ruim, então eu conseguiria empurrar isso aí para o segundo semestre, quando eu tenho uma oportunidade de arrecadação maior, de um fluxo de caixa mais saudável, com mais folga, beleza? Pessoal, então é isso. Se vocês gostaram da live, dá um like ali no YouTube, me segue na página, me segue no Instagram, no Facebook também. Tem a minha página Empresa na Prática, procura por Peter Volkmann, dá um like aí e me mandem sugestões do que vocês querem que eu fale nas próximas lives também. Me manda no direct, comenta em qualquer lugar na minha página. É muito legal essa interação com vocês, e eu vou falando de uma maneira muito simples, de uma abordagem muito direta, muito clara, e sempre exemplificando do que a gente aplica aqui dentro da nossa empresa, porque tem um universo de experiências super legais que a gente conseguiu colocar, e que às vezes você está travado num detalhe que você pensa, nossa, como é simples isso, né? Como eu poderia resolver isso de uma maneira muito simples. E eu estava conversando com os empresários antes, inclusive por isso que a live foi às 19 horas, e a gente tem alguns insights às vezes de coisas que pra gente alguns anos atrás era tão difícil, era tão complicado, e que hoje já é muito simples, né? Então às vezes a gente trocar uma experiência, por mais banal que a gente possa achar, aquela solução ela pode ser muito importante para as outras pessoas. Então vão interagindo, vamos conversando, vamos trocando experiência, que é muito legal. Com certeza eu aprendo muito e posso passar muito da minha experiência para vocês também, e a gente vai tirando dúvidas e vai crescendo junto. Beleza, galera? Então é isso aí. Amanhã vai ter live de novo, amanhã às 17 horas, aqui no Instagram, no Facebook, no meu canal do YouTube também, e a gente vai conversando ainda até lá, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.